Pois é, irmã Peregrina, o Romário é o protótipo do, do, do mundo distante do verdadeiro cristianismo, que vive toda a nossa irmandade, escravizada debaixo de falsos conceitos, falsos ensinamentos, né? Doutrinas humanas, né? Todas elas baseadas na firmeza, na fidelidade, na justiça própria, né? Então, todos esses conceitos elevam o ego do indivíduo a um estado de extasiamento, sabe? De sublimação. De sublimação. Então, estas pessoas, quando são apanhadas em falta, ou num erro, ou num pecado, eles se defendem. Eles têm aí um tipo de bloqueio mental que lhes dá a possibilidade de viver em paz com estas coisas, né? Então, realmente, você teve essa oportunidade de conhecer essa pessoinha, né? E descobrir o quão arrogante, soberbo, orgulhoso, fanatizado é esta pessoa. Eu não falo isso com maldade não, sabe? Não falo isso com maldade. Realmente, eu, ao longo de quase 10 anos, eu mantenho contato com esta pessoa, o Romário, né? Já dialoguei muito com ele, né? Ele nunca mudou seu comportamento. É desse jeitão aí que você ainda inclusive descobre aí na leitura da carta dele de despedida. Ele sai do site atirando para todos os lados. Ele é o santo, né? É a coisa mais linda do mundo, perfeito, tal. Os outros é que são agressivos, estúpidos e vivem insultando e ferindo e magoando essa pessoa. Mas não é isso, é porque, bom, primeiro, deve ter mesmo colhido muita agressão aí ao longo do tempo, porque quem semeia esse tipo de coisa, vai colher essas coisas mesmo, né? Eu sempre tive com ele um respeito, um carinho. Nunca tratei ele de Romário, senhor Romário e tal, né? Nunca fiz esse tipo de coisa, muito embora eu sei que eu acredito que ele não nasceu de novo. Porque a pessoa que nasceu de novo diante de Deus, ele não manifesta estas coisas. Ele não manifesta essas coisas, né? Muito embora esse negócio de exclusivismo, preconceito, é pegajoso, sabe? É pegajoso. Mas o verdadeiro crente, ele tem um momento que ele descobre que essa segunda pele não serve para ele. E ele arranca, sabe? Arranca de que maneira? Se humilhando, pedindo perdão e vai tocando a vida avante. Agora, o camarada que não nasceu de novo, ele convive feliz com essa segunda pele. Porque essa segunda pele faz com que o seu ego, o seu Deus, que é o eu dele, é o ego dele, é o Deus dele, permanece intocável, né? Permanece intocável. Ele é um defensor do véu, sabe? Os meninos deram um título aí para ele de doutor do véu, doutor do véu. Na realidade, eu criei esta coisa, porque eu era muito agredido por ele, então eu colocava assim umas figurinhas, né, engraçadas. E uma destas figuras, eu peguei lá um título lá de um diploma de uma universidade lá nos Estados Unidos, acho que é a Universidade de Oxford, e preenchi com o nome dele, sabe? E coloquei aí formado na doutrina do véu, né? Isso pegou, né? Você vê o pessoal, os irmãozinhos aí chamando ele doutor do véu. Mas veja o absurdo. No ano de 2005, 2006, por aí, já conversava com ele. E eu dizia a ele que eu nada tenho contra o uso do véu, que use o véu quem quiser. Eu só estou dizendo que isso não é uma doutrina, né? E ele batia em mim e tal, e vai, defendendo a doutrina do véu, né?
Bom, vamos avante. Eu dizendo que eu nada tenho com a doutrina do véu, mas contra o uso, que eu nada tenho contra o uso do véu, mas contra fazer disso uma doutrina. Por quê? Eu dizia lá, em 2005, 2006, eu dizia para o Romário, pode haver uma sociedade, eu não conheço, são 257 países no mundo, existem os protetorados, existem as possessões, cada uma destas nações com a sua própria cultura, com seus próprios usos e costumes, né? São diferentes umas das outras. E se você considerar as nações indígenas, aqui no Brasil, são quase 300 nações indígenas, né? No mundo são milhões de nações, uma diferente da outra e uma com um costume diferente da outra. Então eu não conheço, eu não conheço. Mas pode haver uma sociedade, uma mulher ter uma coroa de flores sobre a cabeça, ela pôr uma rosinha aqui do lado, uma florzinha aqui do lado, seja imoral, indecente, ofensivo, degradante. Eu disse isso para ele. Eu falei, sobre a doutrina, sobre o uso do véu, eu não sei, né? Mas sobre o uso do chapéu, uma cobertura na cabeça, eu conheço um povo. São os judeus. Eles têm lá como tradição, cultura milenar, que o homem deve ter a cabeça coberta para agradar a Deus, né? E é o dia todo com aquela cobertura. Eles fazem as reuniões dele lá nas sinagogas com a cobertura na cabeça, né? Então veja, nós temos as duas doutrinas. Nós temos a doutrina do véu, que lá em Coríntios 11, você faz a doutrina do véu, você tem que fazer a doutrina do chapéu. Então, não é que a congregação está certa, mas ela está sendo coerente. E eu acho que as demais igrejas evangélicas que têm o véu como doutrina, também praticam a doutrina do chapéu. Quer dizer, o homem não pode orar a Deus, participar de um culto com a cabeça coberta. Entendeu? Sucede que aqui no Brasil expulsaram o judeu Saulo Charabe, né, do templo, lá em Curitiba, no bairro do Bonfim, expulsaram do templo porque ele estava com a cabeça coberta. Isso deve ter acontecido em várias capitais do Brasil. Por quê? Eu não sabia. O tempo que eu estava falando para o Romário que se a congregação um dia fosse para Jerusalém, ela iria se dar mal, porque não poderiam expulsar os judeus que entrassem dentro do templo com a cabeça coberta. Mas nesse tempo que eu estava dizendo isso para ele, as coisas já estavam acontecendo. A congregação em 2002, 2003, por aí, intentou se estabelecer lá em Jerusalém. E é fatal isso. Quando a congregação iniciou os contatos para construir um templo em Jerusalém, imediatamente o Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, ativou seus agentes no Brasil, né, para saber quem é a congregação. Por quê? Porque é a contra-espionagem. É o serviço secreto, tem o setor de contra-espionagem. Então, e tem o serviço de espionagem. Os agentes do Mossad aqui no Brasil, que muitos deles são sacerdotes. Foram acionados para conhecer quem era a congregação. Qual é uma das maneiras? Você participar de um culto, ver o que estão pregando essa gente, né? E eles foram ao nosso culto, e deve acontecer isso. Foram expulsos do templo, o agente do Mossad meteu isso no relatório, falou lá, chefe, é o seguinte, essa turma que está querendo vir pregar, construir um templo no nosso país, eles estão indo contra a nossa cultura, contra a nossa tradição. Imagina, eu fui expulso do templo porque eu estava com a minha cabeça coberta, eu teria que me descobrir diante de Deus para poder permanecer lá dentro. E me expulsaram porque eu falei que a minha tradição, a minha cultura, a minha religiosidade, eu entendia que para agradar a Deus eu teria que ter a cabeça coberta. Eles não quiseram considerar isso, me expulsaram. Essa turma aí que quer vir para o nosso país, com a pregação deles aí. Aí o chefão deu outro. O chefão lá falou,
Quando esses camaradas chegarem aqui em Israel, me avisa que eu vou mostrar para eles quem é que manda aqui nesse país. É isso que eu vou fazer. E não deu outra lá, quando a congregação foi para lá, começou a construir, 6 meses depois, apareceram tropas armadas com metralhadoras, meteram a metralhadora na cara dos irmãos, né? E se alguém abrisse o bico, levava a metralhadora na cara. E com tratores botaram tudo no chão, entendeu? A congregação se deu mal lá em Jerusalém, lá em Israel, não foi por causa da doutrina do véu. Foi por causa da doutrina do chapéu. Entenda. É o seguinte, quando a congregação começou os primeiros contatos para se estabelecer lá em Israel, imediatamente o Mossad ativou os agentes secretos que estão aqui no nosso país. Esteja seguro. Agentes secretos de Israel estão em várias partes do mundo. Por causa do estado da situação de exceção que vive esse país, cuja sobrevivência deve-se à permanente vigilância do seu território para poder defender-se dos seus inimigos. Então, o Mossad agiu no sentido de acionar os seus agentes para saber quem era a congregação cristã do Brasil, o que quer essa gente aqui no nosso país, o que pensam essa gente, quem são estes homens. Isso, esteja seguro, com certeza aconteceu. Por que eu sei disso? Ora, porque é dessa maneira que funcionam essas coisas. É assim que é feito. Essa é a guerra da informação. Bom, como é que eles vão conhecer a congregação? E o que nós acreditamos, de que maneira nós pensamos, quem são os nossos líderes? É frequentando os nossos cultos. Agora, ele foi lá como judeu, como um espectador, entrou no templo, com o quipá na cabeça. Olha, alguns agentes do Mossad, eles são também rabinos, são sacerdotes, com aquele chapelão, né? E deve ter acontecido, como aconteceu com o judeu Saulo Charabe, na igreja do Bonfim, lá em Curitiba, que foi humilhado em público porque estava com a cabeça coberta. É possível ter ocorrido diálogos semelhantes a este que eu vou simular. O ancião, o diácono, o cooperador se aproximou do agente do Mossad. Evidentemente, vocês estão me entendendo. O agente do Mossad não leva uma placa no peito dizendo: sou fulano de tal, agente do Mossad. Isso é secreto. Está lá no meio do público e o líder da congregação chega ao seu lado e diz: amigo, olha, aqui não permitimos as pessoas permanecerem neste templo com a cabeça coberta. E ele deve ter dito: meu amigo, eu sou judeu. Isso é da minha cultura. O uso dessa cobertura é da minha tradição, da tradição do meu país. É também da minha religião, é da minha fé. Eu acredito que para honrar a Deus, esteja em qualquer lugar que for, eu devo ter a minha cabeça coberta. E ele deve ter ouvido do líder da congregação essa resposta, mais ou menos isso. Bem, se o senhor não quer tirar o chapéu da cabeça, não quer tirar essa cobertura, o senhor se retira do templo, porque aqui nós não permitimos, neste ambiente, um homem com a cabeça coberta. Entendeu? E ele meteu no relatório, mandou lá para o Mossad, lá de Jerusalém. Ora, a princípio, quando analisei estas coisas que ocorreram com
a congregação na construção do templo lá em Jerusalém, eu pensei que eventos semelhantes a este que eu estou imaginando aqui precisaria ter ocorrido muitas vezes. Não, mas nada disso. Basta um só evento como esse para resultar em coisas como essa. Você quer saber por quê? Porque eles são muito fanáticos, mas muito mais fanáticos do que nós somos a respeito das nossas crenças. A prova está em que, durante 2000 anos, esta nação viveu sem terra, sem um pedaço de terra para chamar de seu, de sua pátria, seu lugar. E sobreviveu. 2000 anos espalhado no meio das nações, sendo perseguidos e maltratados. E sobreviveram. Você sabe por quê? Por causa da cultura, por causa da tradição, por causa da religião. Então, basta só um relato desses aí na mão de um general lá do Mossad. O cara deve ter lido uma coisa dessa e falando assim: ah, é? Eu vou mostrar para essa gente que aqui quem manda somos nós. E foi lá, mandou soldados com tratores, botou tudo no chão e maltratou todo mundo. Entendeu? Então é isso. Então a congregação fracassou em Israel. Em 2008, eles depois que destruíram o templo de alvenaria, fizeram uma tenda lá, construíram uma tenda. E em 2008, enrolaram essa tenda e vieram embora para o Brasil. Chega de Israel. Chega de Jerusalém. Por quê? Ora, pergunta para um desses anciãos, por que eles não continuaram lá em Israel? Ele vai dizer: você está louco, camarada. Aqueles homens lá não tiram o chapéu da cabeça nem para dormir. Como é que nós vamos pregar o evangelho para essa gente? Eu tenho um relato escrito, cuja autoria eu não vou revelar para não causar desabores. E o relato é o seguinte: o tempo total, desde o início, foi de 28 meses. Desde as primeiras conversações até a data de abertura. E o movimento foi o seguinte: primeiro, comprar um terreno para construir uma congregação no caminho de Jerusalém para Hebrom. E assim Deus preparou. Custo do terreno com a legalização e transferência foi de $430 mil. Alugar um local para ter um endereço em Israel, para ter os cultos e também para alojar os irmãos que viajariam em missão pela obra de Deus em Israel. Aluguel mensal de $1.200 e outros custos relativos à manutenção da sala de oração. 3. Mandar de volta para Israel o Evangelho, através dos servos de Deus do ministério de 2 em 2. Foi também enviado irmãos pedreiros e homens de Deus que deixaram suas famílias em nossa irmandade para trabalharem na parte material. Ao longo de 6 meses, nossos irmãos, junto com algumas empresas que foram terceirizadas, construíram algumas coisas no terreno, como a limpeza do terreno, a construção do abrigo antibomba, na medida de 7 por 12 metros, com 25 centímetros de concreto em toda a sua estrutura, o tanque de batismo, mais os baldrames, os muros e outros. No dia 19 de junho deste ano, após estas edificações, uma reunião com a prefeitura foi acertado com os mesmos que tudo tinha sido feito permaneceria do jeito que estava, e sugeriu que contratasse para a edificação da igreja uma empresa americana em pré-moldado,
que nos entregaria a igreja pronta em 45 dias, e o que depois foi mudado e proibido pela própria prefeitura. Após a reunião na prefeitura, no dia já mencionado, no dia seguinte, 20 de junho de 2005, saiu uma ordem, não se sabe até agora de onde, e invadiram o nosso terreno o exército com grandes tratores e destruíram tudo, e estragando tudo que já se havia feito, dando um prejuízo aproximado de $200 mil, o que deixou a todos nós e nosso irmão advogado Miguel perplexo e atônito, pois em reunião no dia anterior e através de uma ata lavrada, foi acertado o que eu já relatei. Nossos irmãos que lá estavam choraram muito. Após mais ou menos um mês do acontecido, chegou no escritório do nosso irmão. O tempo total, desde o início, foi de 28 meses, desde as primeiras conversações até a data da abertura. Então veja, as doutrinas bíblicas não mudam, já usos e costumes mudam conforme o lugar, a nação, a cultura e as tradições das diferentes nações. Essas tradições e culturas devem ser respeitadas. Caso contrário, com certeza haverá morte, violência, destruição. E você não poderá levar para esses lugares a sua pregação. Então é isso. Agora, isto é uma prova de que esse negócio de doutrina do véu, doutrina do chapéu, isso aí é uma bobagem dessa gente. São estúpidos estes homens. São estúpidos e elegem como doutrina usos e costumes. Ora, é claro, é óbvio. Quando eu falava isso em 2005 para o Romário, eu não estava profetizando, não. É porque eu não sou idiota. Eu não estou fanatizado e idiota a ponto de saber que o Evangelho é transcultural, é para todas as raças, todos os povos, todos os lugares, todas as gentes, tá? E se você faz uma doutrina de usos e costumes, pode ser que você não possa levar em algum país, em alguma nação, a sua pregação. Por quê? Porque a cultura deles lá, a tradição deles, a cultura deles, os usos e costumes dessa nação, não aceite os seus usos e costumes que você tem como doutrina. Entendeu? Não é que eu fui profeta, não, falando estas coisas. Eu estou falando o que é óbvio, o que é a coisa mais racional que existe. Agora, esses homens da congregação não percebem isso, porque os camaradas nem sabem o que é o Evangelho. Você vai numa congregação, fique sabendo de uma coisa, você vai ouvir do pregador o Evangelho maldito. O que é o Evangelho maldito? É o Evangelho da salvação por meio de boas obras. Entendeu? A pregação dele é toda permeada nestas coisas. E a prova disso é que você vai ver nos testemunhos. O cara lá, ele vai dar um testemunho de quê? Vai dar um testemunho de condenação. Ele vai dar um testemunho lá na frente de que a alma dele não está salva, que ele é uma alma perdida ainda. Por quê? Veja o que ele fala lá. Agradeça a Deus por ter me chamado nesta bendita graça. Quer dizer, a graça verdadeira é o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por amor das nossas almas, dando a sua vida ali na cruz para o perdão dos nossos pecados. Após ter, ao longo de toda a sua vida, declarado várias vezes, dando exemplos, vários exemplos, de que se nós acreditarmos nele, naquilo que ele fez, na palavra dele, nós temos a vida eterna. Entendeu? Mas o cara vai lá dizer que a bendita graça é a graça, a igreja é a graça de Deus. Então ele fala, agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça e ter me feito herdeiro da coroa da vida eterna. Então veja, ele se declara um herdeiro, quer dizer, o cara que é herdeiro, ele está confessando o quê? Que ele não tem. Que ele não tem. Agora, ele se declara ainda, se é salvação, então ele está declarando que ele não está salvo, que ainda é uma alma perdida. Entendeu? Sem esperança nesse mundo. Né?
ter me feito herdeiro da... Agora, depois ele segue dizendo, declarando que ele quer herdar um treco que não existe, que é coroa da vida eterna. Ele quer herdar a coroa da vida eterna que não existe. A Bíblia não fala em coroa da vida eterna. A Bíblia fala em coroa da vida, mas não fala em coroa da vida eterna. A coroa da vida eterna não existe. Fala em coroa da vida em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, e Tiago, capítulo 1, verso 12. Só essas duas passagens, não fala em nenhum outro lugar. Isso não é vida eterna, a coroa da vida não é vida eterna. Vida eterna é para você possuir aqui e agora, se você acredita no Senhor. Coroa da vida é um galardão, é uma recompensa, e que vai ser distribuída aos servos de Deus que viveram, que deram a sua vida, perderam a sua vida por amor à palavra de Deus. Eles vão receber no tribunal de Cristo, que está lá descrito em 1 Coríntios capítulo 3, né? Que vão ser julgadas as obras dos cristãos. Esse julgamento, tribunal de Cristo, não é para salvação nem para perdição de ninguém. Todos os que vão comparecer diante do tribunal de Cristo são almas salvas, eles têm a vida eterna. Esse julgamento no tribunal de Cristo é para examinar as obras de cada um. Se a vida do camarada, as obras que ele produziu são obras de ouro, de prata, de feno ou de palha, a obra de cada um será aprovada pelo fogo. Está lá em 1 Coríntios 3. Né? Quem produziu obras de ouro e de prata, receberá galardão, receberá suas recompensas. Mas mesmo, lá está escrito, mesmo aquele que produziu uma obra de palha, de feno de palha, esse tal será salvo, muito embora como aquele tição tirado do fogo. Quer dizer, o cara vai sofrer alguma coisa, mas ele não vai perder a sua alma. Porque aquele que é salvo por toda a eternidade. Não é a salvação de Jesus Cristo, não é a salvação ioiô. Hoje você tem, amanhã você não tem. Depois da manhã você tem, depois lá na quinta-feira você já não tem mais. No sábado você recupera. Não existe nada disso. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Nunca perecerão. Nunca perecerão. E da mão do Pai, da minha mão, ninguém pode arrebatar. Ninguém pode arrebatar. Não, mas na congregação essa turma toda está pregando que arrebata. Que o diabo arrebata as almas do Senhor Jesus das mãos dele. É isso que são esses pregadores aí, que o cara perde a alma, que vai perder a alma. Mas o cara nem nasceu de novo. Quer legislar a respeito da salvação ou da perdição de alguém. Então, esses são todos falsos confeitos que você descobre até no testemunho deles. E depois ele fala lá, se eu for firme e fiel, guardando, ter me feito herdeiro da coroa da vida eterna, se eu for firme e fiel. Aí o cara fala que está se declarando, né, que pelo menos até aquele momento que ele está dando o testemunho dele, ele foi firme e fiel. Mas examina a vida dele para ver se isso é verdade. Não existe nada disso, ninguém é firme e fiel. Somos todos pecadores, miseráveis pecadores, sabe? Por quê? Porque Deus é santidade absoluta, entendeu? Você, minha cara peregrina, pode me parecer uma pessoa muito especial, muito boa, maravilhosa, mas quem é que está fazendo essa análise a seu respeito? É o Jaizão aqui, um miserável pecador, entendeu? Eu posso, por exemplo, olhar para Madre Teresa de Calcutá e achar ela uma maravilha, mas com Deus as coisas são diferentes, né? Ele tem lá, não é nem uma lente de aumento, entendeu? Ele tem um microscópio, e examina a vida da gente, entendeu? Ele vai ver a nossa vaidade, o nosso orgulho.
esses pensamentos malignos, porque a nossa cabeça é uma fábrica de pensamentos. Os pensamentos se sucedem numa velocidade tal que a gente simplesmente admirável isso. E nisso tudo vem os pensamentos bons, vem os pensamentos maus. E nós pecamos diante de Deus, porque os pensamentos maus são pecaminosos diante de Deus e ofendem a Deus. Então nós não temos a menor chance, entendeu? Não temos a menor chance. A Bíblia diz os nossos ministros aí que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ora, Paulo diz, e Paulo fala, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio salvar o mundo, salvar os pecadores, veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se o apóstolo Paulo se considerava o principal dos pecadores, onde é que nós vamos parar? Onde eu vou parar? Meu Deus do céu, eu não tenho a menor chance. O apóstolo João, ele declara isso lá na sua carta. Leia lá o capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 8 e o capítulo 1, verso 10. Veja que ele diz lá. O que ele fala? Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O apóstolo João se incluiu entre os pecadores. Ele está dizendo, se nós, ele incluso, dissermos que não temos pecados, enganamo-nos. O pronome oblíquo está aí, da terceira pessoa no plural. Ele está se incluindo como pecador. Ele fala, repete isso aí no verso 10, e diz ainda que quando nós dizemos que não pecamos, estamos chamando o próprio Deus de mentiroso. Ele fala no verso 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Entendeu? A sua palavra não está na gente. Insulta e ofende a Deus chamando o próprio Deus de mentiroso. E a palavra está dizendo que o camarada que está fazendo essas declarações, a palavra de Deus, o verbo divino, que é o próprio Senhor Jesus, está na vida dele. E lá nos cultos você vai escutar isso aí. Fez-me herdeiro, me fez herdeiro da coroa da vida eterna, se eu firme e fiel permanecer, guardando a sua palavra todos os dias do meu peregrinar na face dessa terra. É um discurso lindo, entendeu? Firme e fiel guardando o quê? Que o cara disse que ele deve permanecer guardando. É a doutrina dos usos e costumes. Né? Você, mulher, não pode usar uma blusinha sem manga, você não pode usar uma calça feminina, você não pode usar joias, entendeu? Você não pode cortar a ponta dos cabelos, entendeu? Em alguns lugares você não pode nem rapar o pelo da perna, entendeu? Porque se fizer isso, os caras te excluem, expulsa você, joga você no poço do inferno. Você passa a ser evitado pelas pessoas. As pessoas que você amou durante a sua vida e que foi amada por elas também, elas passam a te ignorar, entendeu? Passam a te ignorar como se fosse um excremento humano. O homem não pode usar uma camiseta regata, não pode usar uma bermuda, não pode usar um bigodão de rolar nas pontas, costeleta, amarrar aqui aquelas bandagens que chama bandagem, aquilo. Não pode ter o cabelo amarrado atrás, não pode usar um cabelo comprido, entendeu? É um monte de bobagem que não tem nada a ver com salvação, sabe? Essas coisas não salvam ninguém. Paulo deixou claro, olha o que Paulo ensinou, né? Isso aí tudo são tradições dos homens, ensinamentos humanos. Põe em cima da pessoa. Então é isso aí que esses ministros estão pregando. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos, o evangelho maldito, baseado nas boas obras. Contrariando a palavra de Deus. Paulo diz, né? Que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Entendeu? Não vem das obras, não adianta, mas esses caras insistem.
em dizer que você deve ser firme e fiel para entrar no céu. Entendeu? Você precisa ser firme e fiel para entrar no céu, senão você não tem chance. Mas isso aí, então, é o evangelho que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Gálatas. No capítulo 1 diz assim, no verso 8, diz assim: se mesmo que algum de nós, quer dizer, nós os apóstolos, né? Ou mesmo um anjo vindo do céu vos anunciar um outro evangelho diferente daquele que vos temos pregado, seja anátema, seja considerado uma maldição. É isso que esses homens estão pregando nas tribunas, um evangelho maldito. Bom, agora a pergunta. O pessoal pode perguntar, irmão, e você, então, para você, Deus não fala na boca do servo, na congregação? A palavra que vem lá não é de Deus? Cara, Deus fala na congregação, fala com a alma fala com a alma da gente, é evidente, mas não em função do pregador, aquele que está na tribuna, porque aquele que está na tribuna, ele está com cabeça cheia de minhoca, carregada de fezes, tá? Ele não tem a atenção e o carinho de Deus, não. Mas você sabe que no Velho Testamento, aliás, nós falamos isso frequentemente, que Deus fala até na boca da jumenta. Então Deus vai falar na boca dele, né? Com a sua alma. Por quê? Porque Deus não pode negar-se a si mesmo e deixar de honrar a sua confiança, a sua fé, né? Porque você, na sua necessidade, na sua aflição, na sua dificuldade, está clamando por Ele, Ele vai responder para você. Mas isso não é porque o falso profeta está pregando. Ele é um falso profeta. Deus está se usando porque você pediu que Deus falasse com ele, e Deus está se usando dele para falar com você. Entendeu? E esse falso profeta, enquanto se deixar guiar pelo Espírito Santo, vai falar a palavra, vai ter na sua boca a palavra, porque Deus está falando com você. Mas na metade, no caminho, no meio ou no fim, ele vai começar a pregar para você as suas melecas, aquilo que está na cabeça dele. Vai abandonar a guia do Espírito Santo e vai pregar as suas melecas. E essas melecas pregadas na tribuna produz homens como esse, nosso querido irmão Romário, entendeu? Produz o crente fanático, o religioso, né? Cheio de preconceitos, fundamentado em falsos ensinamentos, resistente à verdade da palavra de Deus. Entendeu? Tá bom? É isso. Tchau. Fica com Deus.